Olá, queridos, sejam bem-vindos. Esse é o primeiro vídeo que eu desenvolvo e a proposta aqui, através do canal, é fazer com que a gente consiga levar até as pessoas, de uma forma geral, ensinamentos, estudos e reflexões a respeito daquilo que a ciência nos traz em termos gerais, seja em todas as áreas, biologia, química, física. Claro que a gente não vai estar aqui falando de uma forma, digamos assim, acadêmica, alinhada com essas propostas que já existem e que a gente não precisa, na verdade, explorar aqui. Já existe todo um mundo acadêmico e toda uma relação já pronta e preparada para desenvolver esses estudos e trabalhos. Então, o nosso foco aqui, na verdade, é a ciência relacionada à vida, que naturalmente vai estar e sempre esteve atrelada àquilo que são os grandes ensinamentos. Ou seja, ensinamentos que vêm já há muito tempo, ao longo da história da humanidade, e que foi ficando para trás, foi ficando relegada, na verdade, a uma situação de distanciamento da vida, e a gente pode observar isso principalmente nos tempos atuais, nos tempos modernos. Quando a gente teve aí a pós-guerra, a Revolução Industrial, depois da Segunda Grande Guerra, nós fomos percebendo que a nossa ciência, na verdade, ela foi crescendo muito, e a nossa parte espiritual, que não tem absolutamente nada a ver com religião, ela foi realmente ficando para trás. E agora a gente vem num caminho de resgate em relação a isso. Então é importante que a gente fale sim sobre ciência, porque ela está aí, ela existe, e é aquilo que nós conseguimos criar enquanto humanidade. Mas também a gente não pode esquecer que nós não somos seres simplesmente materiais, nesse sentido mais denso, né, que é um reconhecimento que vai além daquilo que na verdade a gente entende como sendo a vida aqui, a vida material. Então nós temos um lado espiritual, e esse lado espiritual hoje ele está cada vez mais distante da ideia de uma religião ou de um dogma, e a gente não vai abordar isso aqui. Todas as formas de reflexão que a gente colocar aqui, a proposta é que a gente traga isso pautado, embasado dentro de ensinamentos confiáveis, aquilo que a gente chama de registros oficiais. Então já no início do canal eu coloquei a descrição desses até sites que são considerados como fontes fidedignas, onde a gente pode consultar, e são poucas, né? Existem com toda certeza grupos de estudos muito sérios espalhados pelo mundo, mas também não são muitos. E a nossa proposta é debater, assim como outros tantos grupos fazem ao redor do mundo, tudo aquilo que está relacionado à vida. Então vou entrar aqui diversos assuntos, mas todos eles vão estar pautados nessa proposta da gente levar informação, trazer informação, fazer uma troca de acordo com aquilo que são esses grandes ensinamentos, que estão contidos em todas as civilizações, em todas as culturas, as grandes culturas que estão aí, ainda existem, e outras civilizações que na verdade originaram essas que a gente conhece hoje. Então, o tema de hoje é bem simples, e eu já gostaria até de adiantar que, por ser o primeiro vídeo, os nossos assuntos vão ser bastante curtos no sentido de debate. Eu não pretendo fazer vídeos longos. Isso pode acontecer em algum momento, mas isso vai ser com um propósito definido. Quem sabe uma aula, quem sabe um webinário, e isso está mais dentro do meu trabalho, eu diria secular, né, do que propriamente esses vídeos que a gente vai estar postando aqui. Mas todos os assuntos são bem quistos, eu diria. A gente não vai abordar, já adianto aqui,
desgraças, ou seja, calamidades, no sentido de, olha, estamos aqui republicando notícias que os jornais normalmente fazem no dia a dia, e nós não precisamos disso, a gente já sabe que está aí. Se a gente quiser ver uma notícia sobre desastres, catástrofes, enfim, tudo está lá. Agora, se a gente trouxer o tema para debater em cima desse assunto, aquilo que os mestres, esses sábios, esses grandes ensinamentos que ficaram, como isso pode ser refletido, como a gente pode compreender essa relação com o meio, com o mundo, então sim, isso vai ser realmente muito benéfico, muito interessante, porque a ideia é nós acrescentarmos à nossa vida algo e não nos mantermos presos às condições que nós já sabemos que existem no mundo. Então vamos separar bem essas questões para que a gente possa ter uma reflexão feliz, saudável e realmente ela sirva para a gente no dia a dia. Ok? Então, eu gostaria só de colocar como assunto hoje uma reflexão muito rápida, o quão importante é nós levarmos as informações adiante. Eu tenho visto na internet assim, diversos vídeos falando sobre ensinamentos dos grandes mestres, enfim, eu não estou aqui para criticar ninguém, mas há uma mistura e uma confusão tão grande nos assuntos e nas informações que elas realmente deixam as pessoas perdidas, e é por isso que a gente acaba vendo tantas informações circulando e as pessoas realizando uma série de coisas que, ok, podem servir para a sua vida num determinado momento e em outro já não ter o menor sentido. E aquilo que são os grandes ensinamentos, eles são para a eternidade, não é uma coisa que eu uso hoje e amanhã simplesmente não faz mais, não tem mais nenhum efeito. Não funciona dessa forma. Essa é que é a grande verdade, a grande realidade. Mas a parte principal é que cada um de nós realmente vive e experimente isso. Não dá para atribuir algo como sendo um grande ensinamento se ele não é execuível, se não é aplicável. E isso é exatamente a orientação, a direção que esses grandes seres, esses grandes mestres nos deixaram como um direcionamento. Então, eu gostaria realmente de que a gente entendesse que essa nossa proposta e participação dentro desses assuntos, eles tendem sempre para o caminho da prática, de buscar a nossa libertação, de buscar o nosso autoconhecimento, de nos centrarmos, de realmente nos libertarmos e nos liberarmos de todas as amarras que acabam, infelizmente, nos atrelando àquilo que são os nossos dias enquanto humanidade. A humanidade não precisa ser assim. Então o conhecimento tem que ser levado adiante, e a partir desse conhecimento que a gente vai conseguir alcançar essa libertação. O próprio Mestre Jesus, ele diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará. A partir daí, muitas verdades surgiram, e hoje a gente tem uma infinidade de fragmentações dentro da própria religião cristã. E a proposta não é essa. A ideia dos mestres nunca foi essa. Essa é que é a grande verdade. A verdade em si está dentro de nós. E se nós realmente acalmarmos, silenciarmos toda essa estrutura de personalidade, esse ego que existe fora, nós vamos conseguir acessar e alcançar essa verdade. Então, como eu disse, a ideia é não estender nos vídeos, e sim fazer temas curtos, né? Reflexões curtas, que a gente pode até retomar num próximo vídeo. Enfim, a gente vai debatendo, estudando de acordo com aquilo que vocês aí que assistam e que participem coloquem as suas opiniões, as suas impressões e o desejo daquilo que a gente pode discutir aqui, pode trazer como uma forma de autoconhecimento, de busca pessoal, tá bom? Então, eu vou ler um trechinho rápido da palavra de um grande mestre, que é chamado Del Moria. Del Moria foi um dos grandes mestres que já passou aqui pela humanidade. Ele esteve presente na teosofia,
orientou muitos irmãos ao longo da nossa jornada humana. Enfim, tem uma história longa desse mestre, assim como de todos os outros, mas é um mestre que veio do Oriente, né? Ou melhor, ele é originário do Oriente, e só como informação, ele continua conosco no planeta, assim como outros que se dedicam à ajuda, à assistência. E tudo isso que eu estou dizendo não é porque eu disse, porque eu canalizei, porque eu me coloquei como médium, nada disso, muito pelo contrário. Eu já vivi tudo isso que eu acabei de dizer para vocês, mas hoje não é absolutamente nada disso. É a partir dos estudos, a partir de livros e registros que estão aí disponíveis para todo mundo. Tá? Então, eu vou pegar esse trecho do que ele falou e, para a nossa reflexão, diz assim: ó Lanon, procura a quem na desolação esteja sentindo-se na escuridão e mostra-lhe a lei. Lanon é uma expressão em sânscrito que quer dizer discípulo ou até mesmo Shela. Shela é a mesma coisa que um discípulo, um seguidor, um servidor, aquele que segue alguém que tem um conhecimento maior. Ok? Então, mostrar a lei para quem está na escuridão. A lei nada mais é do que aquilo que rege a vida. E nós temos ela o tempo todo regulando a nossa vida. É a partir daí que a gente entende, ou pelo menos sente, né? Compreensão já está num outro âmbito, mas que a gente sente aquilo que a gente chama de alegria ou de tristeza. Então, quando conhecemos a lei ou as leis, elas simplesmente fazem a diferença na nossa vida. E passamos, assim, a viver de uma forma plena, de uma forma liberta. Mas tudo isso tem um trajeto, tem um caminho. E nós estamos começando os nossos estudos agora. Eu sou Douglas Matos. Gratidão.